Quando olhamos para um cenário como nos dias atuais, os jovens, já em sua pré-adolescência, envolvidos com tantas coisas, com tanta coisa ruim, nós vemos aí os nossos jovens buscando, adorando e glorificando ao nosso Deus. Então, isso é muito gratificante. Parabéns pelo trabalho que os responsáveis pelos jovens e pré-adolescentes têm desempenhado na obra do Senhor. Que Deus continue abençoando grandemente a vida dos queridos em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Quantos estão felizes aqui? Amém? Todos estão felizes na presença de Deus? Abra sua Bíblia comigo. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 13. E versículos, a partir do versículo 24, para a nossa breve meditação na manhã desse domingo. Que Deus abençoe também os queridos que estão nos acompanhando através das redes sociais. Estamos aí no nosso primeiro culto, culto da manhã, aqui em nossa CMA Éden. Mais tarde, querendo Deus, estaremos em nossa sede na cidade de Araçoiaba da Serra, às 19 horas também, adorando e bendizendo ao nome do nosso Deus, assim continuando a glorificá-lo. Amém? Quem achou o Evangelho segundo escreveu Mateus capítulo 13, diga amém. Glória a Deus. Vamos ler, então, a partir do versículo de número 24, que diz assim: propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, repita assim comigo: a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeastes tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isto. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-los? Porém ele lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, para o quê? Mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Curva a sua cabeça por um instante. Nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e te bendizemos, Senhor, por tua grandeza, por teu amor, por tuas misericórdias, pela tua graça, Senhor, de uma vez mais nos receber nesse lugar consagrado, casa de oração, para juntos tributarmos a ti toda a honra, glória, louvor e adoração que lhe são devidas. Nós te agradecemos, ó Deus, pelos teus cuidados. Te agradecemos, meu Deus, pelo teu agir nas nossas vidas. Te agradecemos mais uma vez pela noite abençoada de sono que tivemos, por mais uma vez acordarmos em tua presença, por mais um domingo de vida. Seja, ó Deus, louvado, seja engrandecido, seja magnificado, pois até aqui o Senhor tem nos ajudado. Nesta hora eu quero pedir, meu Pai, que o Senhor venha abrir-nos o entendimento,
Venha conceder discernimento a cada um dos teus servos que aqui estão, e aqueles que também estão nos acompanhando através das redes sociais, para que juntos possamos sermos mais uma vez bem alimentados através da tua palavra. Que haja edificação, que esta palavra venha promover edificação aos ouvidos daqueles que a receberem, meu Pai. Que o teu povo seja estruturado, fortificados na graça que é em Cristo Jesus e fortalecidos, para que assim continuemos a frutificar para a glória e louvor do teu nome, Jesus. É o que nós pedimos e agradecemos por tudo, em nome de Jesus. E você que concorda, diga amém. E graças a Deus. Amém, igreja? Capítulo número 13, segundo o Evangelho escrito por Mateus, nós temos aqui. Ficamos cientes em relação de que Jesus inicia o ministério da exposição de suas verdades espirituais por meio de parábolas. Parábolas, curtas histórias, comparativas, que fazem analogia entre o físico e o espiritual. E no versículo de número 24, ou nós vemos aqui, na continuidade deste ensino por intermédio de parábolas, Jesus propondo uma outra parábola, comparando o reino dos céus, a um homem que semeia uma boa semente no seu campo. Olha só o que diz o texto. Propôs-lhes uma parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Então Jesus faz menção de um reino, Jesus faz menção de um homem semeador, e Jesus faz menção também de uma semente, e também faz menção de um outro semeador. A parábola explica-nos que existem aqui dois tipos de semeadores: um semeador que semeia uma boa semente, e um semeador que semeia uma semente o quê? Maligna. Uma semente maligna. Ao contrário do semeador que semeia uma boa semente. No capítulo 13, no versículo de número 2, ou seja, no versículo de número 4, nós temos a descrição em relação a quem se refere ao semeador da preciosa semente. Jesus faz questão de falar ou de revelar que o semeador aqui, no caso, no contexto de sua época, se tratava de si mesmo. Jesus é o semeador que saiu o quê? A semear. Em relação ao campo, no capítulo 13, a partir do verso 4, nós temos também 4 tipos de solos que representam o coração daqueles que ouvem a mensagem do Evangelho, ou a maneira em que as pessoas, ao receberem o Evangelho, pois a semente é a palavra, o Evangelho, a maneira que essas pessoas se comportam em relação ao receberem a mensagem do Evangelho. Então nós vemos aqui, há um semeador, há uma semente, a semente se trata da palavra de Deus, o campo é o mundo. Então nós vemos que o que semeia a preciosa semente que vai produzir o trigo, trata-se de Jesus, e o trigo da parábola trata-se dos filhos do reino de Deus, dos filhos do reino de Deus. Porém existe um outro quê? Semeador no texto. Existe uma outra personagem, um caráter diferente, completamente ao contrário, ou seja, na antemão daquilo que o bom semeador tem semeado, que também traz consigo uma semente, e que esta semente também vai produzir um tipo do que? De erva, só que uma erva daninha. O resultado das duas semeaduras é que vão nascer o que? Ervas, mas uma erva diferente o que? Da outra. Uma erva diferente da outra. O semeador que semeia boa semente em relação à palavra que é Cristo, que é o próprio Deus, ele vai, através da palavra, produzir
ou seja, o trigo, representados pelos filhos do reino de Deus. E o trigo nós sabemos que, ou seja, é algo extraordinário e muito necessário para o cotidiano de todo ser humano, porque ele produz a farinha e da farinha, seus derivados, o maior derivado que é produzido através do trigo é o pão, que alimenta o quê? A humanidade. Então trigo é coisa boa. Trigo é excelente. Trigo faz o quê? Faz bem. Trigo é algo extraordinário, extremamente o quê? Necessário para o bom funcionamento do organismo de qualquer ser humano. Contrário do joio. Contrário desta erva daninha chamada joio. Mas interessante quando nós olhamos para os dois tipos de ervas aqui, nós vemos aqui que há algumas diferenças entre o trigo e o joio. Aparentemente no início do crescimento de ambos os caules, eles têm o que? A mesma aparência. Seus caules são verdes. Assim como suas folhas também são o quê? Extremamente verdes, bonitas, aprazíveis aos olhos, bom de contemplar. Então, num determinado momento, no início do crescimento destas duas ervas, destas duas plantas, elas têm a mesma aparência. Quem olha, até mesmo para o agricultor que está acostumado a lidar com o campo e com esses tipos de erva, fica complicado ele discernir quem é quem, o que é o trigo daquilo que é o quê? O joio, porque ambos aparentemente são extremamente o quê? Iguais. Olhando a olho nu, não há como o quê? Diferenciar o trigo do joio. Mas lembre-se, o semeador que semeia o trigo é Deus. O trigo é gerado pela palavra de Deus. Consequentemente, por ser gerado pela palavra de Deus, o fruto do trigo, agora se tratando de filhos de Deus, se dará em conformidade conforme a semente que nele for o quê? Plantada, que é a palavra de Deus. Então a diferença que Jesus está dizendo aqui nessa parábola é que existe diferença entre os filhos de Deus e os filhos do maligno. O semeador da semente do trigo, Cristo. O semeador da semente, ou seja, do joio é Satanás. E o que Jesus está dizendo é que, consequentemente, no desenrolar da história e da vida humana, estes dois serão o quê? Diferenciados por suas características, ao produzir os frutos que lhes são o quê? Devidos. Mas no início, como eu disse a você, olha, o trigo e o joio, aparentemente se trata da mesma o quê? Da mesma planta. Ninguém consegue o quê? Discerni-la, a não ser aquele que plantou, que semeou, que liberou a semente. O agricultor, ele olhando para ambas as folhas, para ambos os caules, para a estrutura destas ervas, não tem o poder de discernimento entre qual é qual, ou quem é quem. Uma outra característica marcante entre o trigo e o joio é que, de fato, no início são parecidos, mas no desenvolvimento do tempo, eles vão o quê? Amadurecendo. Uma outra característica que diferencia trigo de joio é que o trigo, no seu crescimento, amadurecimento, ou seja, agora o caule, as suas folhas se tornam o quê? Amareladas. Se tornam o quê? Amareladas. Enquanto o joio permanece com as mesmas cores, com a mesma característica. O tempo passa, mas o joio não muda. O tempo passa, mas o joio continua sendo joio. O tempo passa e este tempo que serviu para o amadurecimento do trigo, ou seja, ele não fez diferença nenhuma na vida do joio. Ele continua com a mesma coloração, enquanto o trigo agora já está amarelado. As raízes do trigo é facilmente arrancada, porque ele só se entrelaça na terra, as suas raízes. Enquanto o joio,
ele ao crescer, ao se desenvolver, ao passar do tempo, ele não amadurece no sentido de mudança de comportamento, mudança de cor, né? Pelo contrário, mas há uma mudança em suas raízes. As suas raízes crescem, se desenvolvem, prolongam-se, e essas raízes entrelaçam entre outras raízes de outras plantas. E é por isso que você vai entender que Jesus, quando explicou a parábola, quando entregou esta parábola, ele foi claro e objetivo para aqueles que se dispuseram a arrancar, né, esta erva daninha no meio da plantação. Ele diz: não pode ser arrancado o quê? Agora. Chegará um tempo que será arrancado, mas agora não pode, porque para que, caso arrancando o joio, não venha também remover o quê? O trigo. Porque o trigo, o joio ele cresce, ou seja, para baixo, entrelaça-se entre as outras raízes de outras plantas, com o poder o quê? De influência. Com o poder o quê? De influenciar as outras. Ele, ao ser cortado, ele não quer ir sozinho para o fogo. Porque perceba que Jesus explica aqui, não sei se você está entendendo, mas quem é espiritual está entendendo. As duas ervas têm dois destinos também distintos. Um será colhido no celeiro. Celeiro significa o quê? O céu, a presença eterna do Deus Todo-Poderoso. Enquanto o joio também, ao ser colhido, também terá o seu próprio o quê? Destino. Porque joio nada mais serve para ser, a não ser para ser o quê? Queimado, para servir de combustível para fogo. Com isso tudo que nós estamos falando aqui nesta manhã, o que Jesus tem para nos ensinar? É que quem de fato nasceu da água e do Espírito, para quem de fato tem nascido de Deus, para aquele que de fato for alcançado pela graça, para aquele que de fato tiver a sua vida regenerado por obra do Espírito Santo e pela exposição da palavra do Evangelho, este se torna uma nova criatura, conforme o apóstolo Paulo nos diz em sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo 5 e versículo 17, que se alguém estiver em Cristo, este se torna uma nova criatura. As coisas velhas se passam e agora tudo que se faz é algo de novo, é novidade, porque é isso que a palavra de Deus produz na vida de um indivíduo. O Evangelho é liberado, a palavra é aceita, esta palavra é o poder de Deus para a transformação e a salvação daqueles que creem. Ele chega no estado, mas sai em um outro estado. Ele chega de uma forma, mas sai de uma outra forma. Ele chega de uma maneira, mas sai de uma outra maneira. Por quê? Porque Jesus faz algo novo, porque o Deus em cuja presença estamos é um Deus de novidade. Eis que faço novas todas as coisas, diz o Senhor dos exércitos. O poder da palavra lançada num solo bom é que este solo vai germinar e vai produzir trigo. Uma árvore que vai te servir para gerar outros trigos futuramente, porque a semente é boa. Ele explica em relação a essa semente: é uma semente incorruptível, a palavra de Deus. Jesus está dizendo no texto que há distinção entre o santo e o profano, entre o que serve a Deus do que não serve a Deus, entre aqueles que apenas se acomodam em congregar em uma congregação e levar o distintivo no peito de uma denominação congregacional eclesiástica, ou seja, e dizem, e a diferença desses daqueles que de fato levam Jesus dentro de si. Aquele que recebeu a preciosa semente, o comportamento é outro, as atitudes são outras, as intenções se tornam outras. O seu prazer é adorar, o seu prazer é glorificar, o seu prazer é exaltar e exalar o bom perfume daquele ao qual ele foi gerado para a glória e louvor do Deus Todo-Poderoso. Então nesta parábola Jesus está nos ensinando que é preciso termos discernimento espiritual.
que nem tudo que reluz é ouro, que nem tudo que está plantado dentro de uma igreja de fato está para adorar, para servir, para glorificar, para magnificar o nome de Jesus. Temos que tomar muito cuidado, porque o diabo também tem semeado o joio no meio da casa de Deus. Quanto joio! Mas ainda existe o trigo. Trigo é diferente, irmão. O trigo faz o que faz, quando faz é para a glória de Deus. Trigo que é trigo, trigo aqui eu estou falando se referindo a filhos de Deus, amém? Quem está entendendo? A filhos de Deus, faz tudo, e o que faz é para a glória de Deus, porque está consciente, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. O trigo é bem conscientizado do propósito ao qual ele fora chamado por Cristo, para produzir frutos dignos de arrependimento. Em João capítulo 15, Jesus faz questão de destacar que nisso o coração do Pai se alegra, em que nós venhamos dar muitos o quê? Muitos frutos. Não sou de Deus, mas eu continuo com as mesmas práticas mundanas. Eu sou de Deus, mas eu continuo com o mesmo estilo de vida. Eu sou de Deus, mas não tenho compromisso com Deus, não tenho compromisso de congregar, não tenho compromisso de servir a Deus fielmente conforme a semente determina, que é a palavra de Deus. Tem alguma coisa errada com você, meu querido. E Deus te trouxe aqui hoje para ouvir esta mensagem. Mas eu sou da denominação tal, eu sirvo na igreja tal. Serve a quem? Serve a Deus ou ao homem? Serve a Deus ou às doutrinas impostas pelos homens? O trigo, ele é diferente, porque no seu estado de desenvolvimento, ele vai manifestando as características da semente que fora plantada, ao qual ele fora plantado. Então é fácil você discernir o que são de Deus e o que não são, porque o que é de Deus, ele vive uma vida adequada com aquilo que ele aprende em relação ao seu Senhor. Quem é de Deus, quem é trigo, ele vive a sua vida, o quê? Ele coloca a sua vida de acordo com aquilo que o seu Senhor, o quê? Determina. Então é fácil você distinguir quem é de Deus de quem não é. 1 João capítulo de número 3, o apóstolo João, nesta epístola, inspirado por Cristo Jesus, ele deixa-nos claro a diferença entre os filhos de Deus e os filhos do maligno. A única coisa ao qual a Bíblia dá paternidade para Satanás é o quê? Que ele é pai do quê? Da mentira. Isso está em João 8:44. Coloca para mim, primeira epístola de João, capítulo de número 3, por favor. E eu quero que você acompanhe em nome de Jesus. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de quem? Quem são os filhos de Deus, igreja? Todo mundo é filho de Deus, amém? Não, você está equivocado. Filhos por criação uma coisa, por adoção é outra. Filhos de Deus, João responde no Evangelho segundo escreveu João capítulo 1, verso 11 e 12, palavras do evangelista inspirado por Deus, é que Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Para se tornar filho de Deus, tem que aceitar a Cristo como Salvador. Tem que entregar a vida para Jesus. Então ele diz aqui, vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Nós somos como trigo privilegiados. Olha de quem somos filhos, igreja. E ele disse certa feita, esse pai diz assim, se vós sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial
dará bens àqueles que lhe pedirem. Quem é filho de Deus aqui? Se entregou a vida para Cristo, é filho de Deus. E como filho de Deus, você tem herança. E uma das heranças a maior herança é estar sobre os cuidados do Pai. Dá para dar um glória a Deus aí? Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece o quê? A Ele. Próximo versículo. Amados, agora somos filhos de Deus. Agora somos o quê? Filhos de... Porque nos delitos e pecados não éramos, mas agora em Cristo, por adoção, somos. Dá para dar um glória? E ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Quem espera esse momento aqui? Qualquer que nele tenha esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é o quê? Ele é o quê? Se é trigo, o trigo tem uma vida constante do que? De santificação. Perceba que o texto é enfático em dizer, e qualquer que nele tenha essa esperança, purifica-se a si. A responsabilidade é do trigo. Na medida em que ele vai desenvolvendo amadurecimento espiritual, ele vai ficando mais parecido com aquele ao qual ele foi semeado, plantado, chamado, transformado, salvo para a glória do Deus Todo-Poderoso. Purifica-se a si mesmo, como também ele é o que? Puro. O que faz ou gerar esse processo de santificação nas nossas vidas? A santificação acontece quando ouvimos a palavra e a praticamos. Jesus em João 17 diz: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Na medida em que eu ouço a palavra, me adequo a ela, me sujeito a ela, dispunho a minha vida para viver segundo a ela, eu vou me tornando a cada dia mais parecido com o meu Senhor. E é isso que Deus espera da igreja de Jesus Cristo. Qualquer que tenha essa esperança, se é trigo, o trigo tem prazer na santificação. O trigo que é trigo não tem mais prazer nas vaidades deste mundo. O trigo que é trigo agora, ele se conforma com a vontade do Pai, que liberou esta preciosa semente. O próximo, por favor aí. Qualquer que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. E bem sabeis que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados. Isaías diz que ele levou sobre si os meus e os seus pecados. Isaías diz que, ou seja, as minhas iniquidades, as suas iniquidades estavam sobre ele, e pela sua pisadura eu e você fomos sarados. O apóstolo Pedro diz que nós não fomos comprados da nossa vã maneira de viver, como preço de ouro ou prata, mas através do precioso sangue de Jesus Cristo. João Batista está pregando, batizando ali nas margens do Rio Jordão, quando ele observa Jesus está vindo, ele olha para os discípulos, olha atonitamente, percebe, porque o Espírito Santo testifica com o seu Espírito em relação a quem está chegando, e ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só Jesus salva, só Jesus liberta, só Jesus transforma, só Jesus produz trigo na terra. Quem sabeis que Ele se manifestou para tirar nossos pecados, e nele não há pecado. E nele não há o quê? Pecado. Por isso que a morte não venceu Jesus. Romanos 6:23, Paulo explica que o salário do pecado é o quê? É a morte. Por que Jesus, próximo às 3 horas da tarde, expirou, encurvou a cabeça e disse: Pai, em tuas mãos entrego. Tem alguém espiritual aqui? Tem? Pelo amor de Deus, eu acho que tem umas 2 pessoas. Tem mais alguém? Em tuas mãos entrego o meu, porque ele nunca pecou. E como é que a morte vai vencê-lo? Morte só vence quem vive na prática do pecado. Jesus jamais pecou. Hebreus capítulo 4, versículo 14 e 15, o escritor sagrado diz que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós, das nossas fraquezas, mas um que como nós em tudo foi tentado, porém sem pecado. E nele não há pecado. Próximo.
Qualquer que permanece nele não pratica o. Olha a diferença do trigo e do joio. João, em sua primeira epístola, capítulo 2, verso 6, vai dizer que aquele que diz estar nele também deve andar como ele andou. Jesus não tinha prazer, nunca pecou e muito menos tinha prazer no pecado. Pelo contrário, ele combateu e combate até hoje o pecado. Então não há como alguém dizer eu amo a Deus e permanecer deliberadamente nas práticas pecaminosas. Isso não significa que nós não somos o quê? Pecadores. Somos pecadores, mas porém redimidos. Significa isso, como redimidos, hoje nós pecamos, mas não temos prazer na prática do pecado. É tão verdade que quem nasceu de novo, é só para quem nasceu de novo. Quem nunca nasceu de novo, quem nunca teve um encontro com Jesus, essa mensagem parece absurda, parece uma loucura. Eu estou falando com trigo aqui nesta manhã. O trigo entende, porque quando a gente peca, vem uma tristeza, vem uma agonia, vem uma aflição. E no mesmo momento o Espírito Santo testifica ao nosso espírito e nos leva ao arrependimento, a confissão dos nossos pecados, que nos faz viver as misericórdias de Deus nas nossas vidas. Então não é trigo aquele que diz eu amo a Cristo, mas a vida mundana. Eu estou em Cristo Jesus, mas quem olha nunca viu uma diferença desde que esse disse que estava em Cristo. Alguns dizem, ele é muito agressivo, esse pastor é muito duro. Eu não sou duro, eu sou realista. É que você está acostumado com besteira, nunca ouviu o verdadeiro evangelho. É por isso que te confronta mesmo. E pode fazer cara feia, pode fazer, isso aí não me intimida, rapaz. Se quiser ir para o inferno, fique à vontade. Mas aqui Deus está te dando uma oportunidade para se arrepender, para se converter, para entregar a sua vida de verdade para Jesus Cristo. Qualquer que permanece nele não pratica o pecado. Qualquer que permanece em pecado não viu, nem o conheceu, que a Bíblia está dizendo. Antes de fazer biquinho e sair falando besteira por aí, vai ler Bíblia. O próximo, filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo. As obras do joio são manifestas em justiça e em santidade. Porque não tem como ser gerado de alguém ter outro comportamento. O trigo só se torna trigo porque a semente que foi plantada no solo é de trigo. Deixa para lá. Ninguém vos engane. Quem pratica justiça E Jesus, certa feita, em um dos seus ensinos, ele diz: olha, a prioridade deve ser o reino de Deus. E a sua? E a sua? E todas essas coisas serão o quê? Então, se é trigo, age com justiça, pesa em medida de precisão, ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como. Tem um monte de joio transvestido de trigo. Como assim? Dizem ser trigo, mas são joio, porque nos tratos aí fora enganam as pessoas. Nos contratos para tirar o quê? Proveito. A semente que está ali é de um outro semeador, não Jesus. E esse semeador é quem? El Diablo, Satanás, que é o pai da mentira, do engano, da injustiça. Filhinhos, ninguém vos engane, quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica o pecado é de quem? De quem? Está escrito na sua Bíblia também ou não? Não, acho que ele está inventando lá, ele está escrevendo lá, não é? Quem pratica o pecado é do? O que significa praticar? É aquele que vive na prática do pecado de forma desenfreada, irmão. Nada o comove, né? Nada mexe com ele, está pecando, não estou nem aí com Deus, com lei de Deus. Estou sabendo aqui, mas não tem essa não, okay? Cristo morreu por mim mesmo, e não há o que eu possa fazer para me justificar diante de Deus. Então ele já me justificou e agora eu vivo como eu quero. Você está enganado. Isso é doutrina diabólica, uma tal doutrina da salvação, como é que é? Da hipergraça. E Jesus diz: olha, se quiser vir após mim, se quiser, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e
Para segui-lo requer renúncia. Tem que morrer para o mundo e renascer para viver em Cristo, para a glória de Deus. Ser gerado por esta preciosa semente incorruptível. Pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras de quem? Do próximo. Qualquer que é nascido de Deus não permanece em pecado. Então, olha aí a diferença do trigo, de quem foi gerado pela água e pelo Espírito, aquele que passou pelo processo de regeneração, que muitos não entendem ainda porque não tiveram o coração transportado ou transplantado por Cristo. Porque quando há esse processo de regeneração, que é aquilo que Jesus explica no particular com Nicodemos em João capítulo 3, quando nasce da água, nasce do Espírito, o reino de Deus é implantado dentro. E o que é o reino de Deus, senão o governo de Deus dentro do homem? Então não tem como, não, eu amo a Deus, eu tive a minha vida transformada, agora eu sou crente, crente até o diabo estremece. Tem que ter fruto, tem que ter vida com Deus, tem que ter caráter de Cristo, tem que ser diferente, não somente aqui entre quatro paredes, mas em todos os locais, em todos os ambientes. As pessoas devem ver Cristo nas nossas vidas, Cristo nas nossas ações, Cristo nas nossas atitudes, Cristo nas nossas práticas. Agora eu pergunto, o que as pessoas têm visto em você? Aqui da glória a Deus, saiu da igreja é palavrão, um monte de besteira, malícia, só imundície. Aí diz que é trigo, não é? É joio ainda, porque a Bíblia te desmascara. Essa preciosa semente é espada afiada. Ela discerne, ela vai lá no íntimo, lá no âmago, lá entre a junta e a medula, entre a alma e o espírito. Ela traz para fora a intenção do coração do homem. O que eu não vejo, a semente vê, a palavra vê, a espada vê, e ela revela e traz para fora. Qualquer que é nascido de Deus não permanece em pecado. E olha só, em relação, deixa eu frisar aqui, qualquer que é nascido de Deus, Jesus foi enfático, se não nascer da água e do Espírito, não entra e nem vê o reino. Mas eu frequento a igreja, grande coisa, parabéns para você, glória a Deus. A Bíblia diz que não é para deixar a sua congregação como muitos têm feito, mas não é questão de estar aqui, é de se tornar a igreja de Cristo, é de se tornar templo do Espírito Santo de Deus. Não é ter uma nomenclatura reconhecido na terra, mas é ser reconhecido nos céus e no inferno. Tem como ser reconhecido nos céus e no inferno? Tem. Jesus no batismo ali nas águas do Rio Jordão, a Bíblia diz que os céus se abrem e do alto é dito: eis aí o meu filho, em quem me compraz. Mais adiante a Bíblia diz que após o apóstolo Paulo, em sua segunda viagem missionária, na companhia de Lucas e de Silas e Timóteo, na cidade de Filipos, ao expulsar um demônio de uma mulher endemoniada, antes disso os demônios olham: eis que vos anuncio, esses que vos anunciam o reino dos céus, esses são verdadeiramente servos do Deus Altíssimo. Eu tenho que ser conhecido nos céus e no inferno. O trigo é conhecido nos céus e no inferno. É por isso que o diabo, quando se manifesta, a gente ora, ele se manifesta, está amarrado, bota as garras para trás, de joelho, porque ele sabe quem é trigo. Aí você chega e dá um sopro em nome de Jesus, sai! Enquanto outros vão pôr a mão e tomam uma surra. Precisa um outro obreiro intervir. Por quê? Porque é joio disfarçado de trigo. E deixa eu alertar vocês aqui, os seus olhos verão o que vocês nunca viram aqui nesse templo, a partir desta data, em nome de Jesus. Qualquer que é nascido de Deus não permanece em pecado. Por que não permanece em pecado? Porque a sua semente, lembra do semeador? Permanece nele, ninguém tira.
ninguém rouba. Podem tentar tirar o que for de mim, de você, mas a semente que fora plantada em nossos corações ninguém tira. Não tem diabo, não tem demônio, não tem inferno, não tem Satanás, não tem potestades, principados, hostes espirituais da maldade. A mensagem, a palavra está aqui dentro, está aí dentro. Então levante a tua mão e dá glória, porque essa semente vai permanecer em nós até aquele grande dia. Oh, Jesus! Ele não permanece em pecado porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar porque é nascido de Deus, gerado pelo Espírito. O que é carne, o que é espírito é espírito. O carnal não entende nada do que eu estou pregando, porque ele é carne. Tem prazer na carne, por quê? Porque ele é carne, está morto, precisa ressuscitar dentre os mortos. Que é isso, pastor? Depois leia Efésios capítulo 2, verso 1, e veja: quem está na prática do pecado está morto em seus delitos e pecados. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Lá em João 11, Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ele é o autor da vida e ele está aqui. Jesus é o autor da vida e ele está aqui. Jesus quer vivificar alguém aqui dentro, e alguém que está nos acompanhando através das redes sociais. Jesus está te chamando para a vida eterna, porque a sua semente permanece nele. Não pode pecar porque é nascido de Deus. Vamos lá. Nisto são manifestos, agora chegou, os filhos de Deus e os filhos do... Sou eu que estou inventando? Não é invenção minha? Não é eu que pego pesado? Não sou eu que sou ruim, né? Eu só prego a Bíblia, irmão. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do... Olha só, João está dizendo, ratificando o que Jesus ensinou: a diferença entre o trigo e o joio. A diferença entre o trigo e o joio. Entre os filhos de Deus e os filhos do... Hoje você aprendeu que existem filhos de Deus e filhos do diabo. Os filhos de Deus são os que são gerados pela palavra de quem? Pela palavra de quem? De Deus. Filhos do diabo são aqueles que são gerados por quem? Pelo diabo. Gerados por Satanás. Você quer ajudar a pregar? Vem aqui, vem. Vem ajudar a pregar, vem. Ele quer tocar. Deixa ele dar um braço. Deixa ele tocar, coitado. Aí, é a avó ou a mãe? É a avó ou a mãe? Mãe. Aí Jesus se trouxe aqui para falar com a senhora, tá? Não é em vão não, ó. Fica tranquila, fica em paz. A diferença entre o joio e o... Presta atenção na palavra, igreja. Não sei se você está entendendo. Presta atenção na palavra. Diferença entre o trigo e o... Vai ser um profeta de Deus em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. A diferença entre o trigo e o joio. Entre os que servem a Deus dos que não servem a Deus. E essas diferenças você é capaz de discernir através do quê? Leia a Bíblia. Não, eu tenho que ser extremamente espiritual. Deus tem que me revestir completamente com o dom do discernimento do Espírito. E esse faz parte, realmente é um dos principais dons. Só que o que nos dá discernimento entre o certo e o errado? De quem é e quem não é? A palavra de Deus, simples assim. Se você aprende a palavra, você vai entender, vai aprender, vai conseguir discernir entre o certo e o errado. É por isso que o diabo não quer que você ouça a palavra. É por isso que o diabo não quer que você leia a palavra na sua casa. É por isso que o diabo não quer que você estude a palavra, que você aplique o seu coração em crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Porque uma vez conhecendo, você se torna livre. O diabo não tem mais poder para te manipular, para te iludir. Mas é preciso você dedicar o seu coração em buscar crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor.
Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão, não é de quem? Não é de... Olha uma outra característica: eu sou de Deus, eu amo a Jesus. Mas eu acho que você já conheceu alguém dentro da igreja, entre obreiros mesmo, pastores, bispos, apóstolos, missionários, isso e aquilo outro, que diz que está cheio de Deus, mas que tem problema com o seu irmão. Qual é a semente que está ali? Do benigno ou do maligno? Não suporto esse camarada. Você vê nas redes sociais, me dá nojo. Eu tô enojado, irmão. Os camaradas que a gente batia continência antes, tinha o maior respeito. Hoje, irmão, ó, indo em redes públicas combatendo as pessoas. Mas você vê o ódio. Combatendo o irmão da mesma fé. É uma coisa meio terrível. Aí vão lá, falam um monte de asneira, mas você vê o ódio estampado. A Bíblia nos ensina a corrigir com amor. Mas você vê os líderes declarando guerra. Ele odeia, não tem conversa. Como se fossem deuses, já mandando para o inferno. Já era. Isso aí é semente. Não é a semente do Espírito, é semente do diabo. Pastor, você vai ser preso. Olha aqui, filma aqui e pode processar. Vou preso com muita alegria. Se todo mundo não tinha medo de ser preso, imagine agora. Ah, meu Deus do céu. Mas alguém tem que pregar a verdade. Alguém tem que ensinar o povo a verdade. E a verdade é Cristo. A verdade é a palavra de Deus que liberta, transforma, edifica, fortifica na graça e nos leva para o céu. É essa a verdade que tem que ser. Eu amo a Deus, mas odeio a irmã que senta do lado. É joio. Não é trigo, é joio. Parece trigo, mas é joio. A diferença está no que? Lembra do que eu disse no início lá? Que no processo de crescimento entre o trigo e o joio há uma diferença. O trigo não fica da mesma maneira. A cor se amarela. E o joio continua a mesma porcaria. Quando fala de raízes, fala de algo que está em oculto. Mostra uma coisa que está por fora, mas esconde algo que está por dentro. Só que como ministério como esse aqui, não há nada em oculto que não seja revelado. Vem para o culto como esse, Deus revela tudo que está enraizado. Tem gente falsa demais, igreja. Eu já estou com o couro grosso, couro de jacaré. Não é nem de sapo mais, é de jacaré. Escamoso dos Thundercats, você lembra? Daquele jeito já. Pode bater. Porque é tanta traição, tanta safadeza. Hoje eles te abraçam, eu te amo, estamos juntos. Olha, pode contar comigo. Olha, agora achei o ministério. Olha, eu estava procurando, e agora não sei o quê, e não sei o quê. Passam-se 6 meses, 1 ano. Cadê? Já estão, ó. Ué, a semente mudou? Não, não é que a semente mudou. O poder da semente a semente revelou o que estava dentro. As raízes entrelaçadas, sabe, o negócio ruim que estava escondido. A semente apenas revelou o que estava dentro. Tem alguém espiritual que está entendendo Deus? Está ouvindo Deus falar aqui? Meu Deus, o que é isso? É uma fonte inesgotável de sabedoria. Se não ama, se não pratica a justiça, se não ama o seu irmão, não é de Deus. É o que a Bíblia diz, é o que a palavra diz, é o que o Senhor diz. Ninguém muda isso. Teólogos, mestres de plantão, ninguém muda o que Jesus determinou. A palavra de Deus é a única regra de fé e prática para o verdadeiro cristão, para o trigo plantado no jardim de Deus. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio: que nos amemos uns aos outros. Dá para discernir quem é quem ou não dá? Agora, para piorar um pouquinho mais, ou para melhorar, vamos para melhorar, vamos.
Gálatas capítulo 5, versículo 19. Características do joio. Pastor, é uma escola bíblica dominical todo dia. Que não tem esse negócio de escola bíblica dominical. Todos os cultos é escola bíblica. Para quem quer aprender a palavra. Quem quer aprender a palavra? Quem quer ser liberto? Quem quer ser edificado aqui? Quem quer viver para Deus de verdade? Então é isso. Porque as obras da carne, as obras do quê? É só mudar ali as obras do joio. É o que Jesus estava ensinando. As obras do joio. As obras dos filhos do... É pesado, né? Diabo. São manifestas. Porque não tem como manifestar. Não fica... O joio não consegue o quê? Guardar por muito tempo. Ah, meu Deus do céu. É forte demais. O joio não consegue guardar por muito tempo os seus segredos guardados a 7 chaves. Como eu amo a tua palavra. Porque as obras do joio são manifestas. Mais cedo ou mais tarde, o que está debaixo do tapete vem à tona. O que está enraizado, tentando puxar um, tentando puxar outro, tentando arrastar um, tentando arrastar outro, na oculta, nas escuras, né? Mais cedo ou mais tarde a luz vai esclarecer, a luz vai trazer à tona, Jesus vai revelar. As obras do joio são reveladas e são adultério, fornicação, impureza, lascívia. Essas 4 situações aqui falam do quê? Do estado deplorável do homem em suas práticas maliciosas e impuras, sexualmente falando. Ah, eu sou trigo, mas sou viciado em pornografia. Você é joio. A palavra desmascara você. Já viu isso, irmão? Tem uns que falam em língua, sapateia, prega, ensina. Aí depois você aperta, eu sou viciado em pornografia. Irmão, eu creio na semente aqui, ó. Eu só creio aqui, em mais nada, irmão. E Paulo disse o quê? Se alguém, por isso que tem o se, é a condição. Porque nem todos estão. Se alguém estiver em Cristo, ou está em Cristo, nova criatura é. Eis que tudo se fez novo, e as coisas velhas já se passaram. Eu fui uma tranqueira que você nem imagina, irmão. Quando você pensar em tranqueira, multiplica por 1 milhão. E aí você vai ter o resultado de mim há 30 anos atrás. Mas quando esta semente aqui entrou, tudo se fez novo na minha vida. Ah, então você não tem mais desejo de nada? Tenho. Mas hoje eu tenho alguém mais forte dentro de mim, que habita dentro de mim, que guarda-me, que protege-me, guarda-me na entrada, guarda-me na saída, guarda as intenções do meu coração, guarda as minhas vontades. Então tem muita coisa que eu não consigo entender. E aí pregam, aí que muitos vão se arrebentar futuramente se não se arrepender. Eles pregam, cantam, tocam, ensinam, cuidam do templo, evangelizam nas ruas, mas ainda são o quê? Joio. E se não se tornarem trigo, um dia eles ouvirão: Senhor, eles vão dizer diante de Cristo: Senhor, Senhor, em teu nome não fiz isso, não fiz aquilo, não fiz aquilo outro, não fiz aquilo em teu nome, não profetizamos, não expulsamos demônios, não operamos tantas maravilhas em teu nome. Então Jesus, olha, e Jesus dizia: eu vos direi abertamente: apartai-vos de mim, vós todos que praticais a iniquidade. Porque as obras do joio são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, que mais? Idolatria, feitiçaria, inimizades, contenda, ciúme, ira, peleja, dissensões, heresias. Para aí, olha aí. Você conhece dentro da igreja alguém que se diz ser trigo e gosta de uma contenda? É só você ir no Facebook, você vai ver lá.
O que você lê lá é exatamente o que está dentro do coração. A Bíblia diz, o Jesus foi quem disse, que a boca fala que o coração está o quê? Mas a questão das redes sociais não é a boca falando, mas os dedos digitando o que está dentro. Os dedos digitam aquilo que está o quê? Dentro. Por que tem irmãos que só liberam, ou seja, ali, mensagens que edificam? Versículos bíblicos, que mensagem que edifica não é Deus é contigo. Mensagem que edifica é o que nós estamos ouvindo aqui. Que corrige, que chama para o conserto, que chama para o arrependimento. Por que liberam esses versículos lá? Porque o coração está cheio do quê? Agora, está recheado na igreja o quê? Um monte de gente que adora contenda, confusão, jogar um contra o outro. Gente que não gosta de você, e por não gostar de você, vai, porque é joio, as raízes vão entrelaçando em outros, e o que está nele que não presta, ele vai começar o quê? Lançar nos outros. Sai de perto disso. Não deem ouvidos a esse tipo de gente. Repreendam-os na cara dura. Foi para tua casa para falar mal dos outros, diga: eu te repreendo em nome de Jesus. Vai se converter, irmão, enquanto há tempo. É isso mesmo. Pastor, o senhor é muito direto. Não, você quer que eu faça a curva? Você quer que eu se torne mais um desses enganadores que estão aí? Não, o papo é reto. Ou somos de Deus ou somos do diabo. Não tem meio termo, Jesus. Mas tem gente que é pior, hein? É pior do que esses miseráveis contendeiros. Eles abrem as portas e ficam na expectativa. Vamos ver o que ela vai falar. Vamos ver o que ele traz de novo hoje. Conta aí, irmão. Conta. Verdade. Ele tem que se lascar mesmo. Isso é fofoqueiro miserável. Mexeriqueiro. Se há algo que Deus abomina, é o irmão que joga irmão contra irmão. Deus vai te pegar. E eu não quero estar no seu lombo. Tem alguma coisa contra alguém, seja homem, seja mulher, Jesus disse: se tiver alguma coisa contra o seu irmão, vai lá junto com ele. Resolve com ele, rapaz. Mas o joio, ele é uma das características, ele é covarde. Ele é muito valente na frente, né? Por detrás, na frente não, na frente é uma coisa. Ele disfarça de trigo, mas por detrás ele destila veneno e diz isso, aquilo, outro. Mas quando você chama, treme. Eu não falei, eu não, foi ele. É tão covarde que ele criou o problema e aí joga nas costas do... É assim ou não é? Sim ou não? Ó, deixa eu entortar o dedo. Sim ou não, igreja? É assim ou não é? É covarde. Ele cria o circo, a hora que o bicho pega, que chega, né, o denominador comum, que é o nome que está sendo usado lá, ele corre. Ele foge, a primeira coisa é jogar na costa de alguém. Não fui eu não, pastor. Foi lá na minha casa falar um monte para mim. Eu estava lá e começou a falar: não fui eu, miserável. Joio. Cuidado com esse tipo de joio. Quem é de Deus, libera palavras que edificam. Porque não tem como uma planta que nasceu, ela nasceu porque sob a semeadura de uma semente, não é? Então ela nasceu, se tornou uma árvore, uma planta, uma árvore. Então não tem como esta planta que recebeu um determinado tipo de semente produzir um outro fruto a não ser aquilo que a semente determina. Se é laranja, vai colher o quê? Laranja! Se é abacate, vai colher o quê? Abacate. Mas aí plantou fel, plantou limão, aí vai colher laranja? Então o que Jesus está ensinando na parábola é: nós temos que ter discernimento. O diabo dentro da igreja, no mundo, primeiro mundo, mas dentro da igreja, da congregação, ele semeia os seus joios. São filhos do diabo infiltrado. É triste, é pesado, mas é o que a Bíblia está dizendo, irmão. Abre os seus olhos, nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que dá tapinha nas suas costas de fato ama você. Infelizmente tem gente que parece que é programado para fazer o mal para as pessoas 24 horas por dia. Tem gente que parece que a felicidade delas é ver você o quê? Chorando, arrebentado. Isso é joio. Ela quer saber se é trigo? Já vai para o versículo 21 aqui para a gente... As horas já se foram.
Dá vontade de continuar. Versículo 21. 22. Mas o fruto do Espírito. O fruto do trigo legítimo. Você está vendo o contraste aí? Fruto do joio. E agora você vai ver o fruto do trigo. Mas o fruto do trigo é amor, gozo, paz. Essa paz fala-nos em relação. Entregamos a vida para Cristo. Ele promete nos dar uma paz que excede todo o que? Eu entendi. Essa paz é gerada no sentido do que? O Espírito Santo testifica com o nosso espírito, testificando que agora somos filhos de Deus por adoção e que as nossas culpas foram removidas. Então temos paz com Deus em primeiro lugar. E depois, se temos paz com Deus, temos paz com o corpo de Deus. Cristo é a cabeça e nós somos o... E aí? Quem fica criando contenda é de quem? Quem fica tentando dividir é de quem? Quem gosta de ver o circo pegar fogo é de quem? O diabo. Quem é de Deus tem paz, tem longo ânimo, né? É paciente, longanimidade, ou seja, é ser paciente, benigno, ter bondade, ter fé, ter mansidão, ter temperança, saber balancear as coisas, saber refletir, pensar antes de agir, não ser motivado pelos sentimentos, mas ser motivado pela fé. A fé que vem pelo ouvir e ouvir pela palavra, pela preciosa semente. Se é trigo, vive baseando as suas ações e as suas atitudes na palavra. Para terminar a parábola agora. Jesus diz no versículo 29, alguém se colocou à disponibilidade. Eu quero arrancar agora. Jesus diz, o tempo de arrancar não é agora, mas não significa que não chegará o tempo que será arrancado. Esse tempo fala do dia do ajuste das contas, do acerto de... Você se lembra que todos nós teremos que prestar conta das nossas ações, sejam elas boas ou más? Você sabia disso ou não? Ou o diabo já tem feito você esquecer disso? Tudo que você faz aqui hoje, tudo que você está pensando em relação do que está sendo ministrado aqui hoje, dependendo do que você está pensando, está tudo registrado na memória de Deus, que é onisciente, e um dia será tudo revelado. Por isso que o conselho de Salomão é: guarda os teus pés quando entrar na casa do Senhor. Guarda, toma cuidado. Então, agora eu posso arrancar o joio? Não. Mas chegará um dia que ele será arrancado. Chegará um dia da prestação de... E tanto um como o outro terá um destino final. Terá um destino? Destino o quê? Destino. Se como existem dois caminhos, duas casas, dois alicerces, duas portas, existem também dois destinos. Um para o joio e outro para o trigo. E olha o que Jesus diz aí. Deixar crescer, no versículo 30. Ambos juntos até o quê? A ceifa. E por ocasião da ceifa direi. Quem vai dizer? Aquele que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, que tem todo o domínio e poder em suas mãos. Você acha que Deus não está vendo, que Deus não sabe, que Deus não conhece? Deus está vendo, Deus sabe, Deus conhece. Mas por que Ele está permitindo continuar dessa forma? Para que o prejuízo seja maior naquele dia, se não se arrepender. Quanto mais vai praticando o que não presta, mais a conta vai acumulando, mais a ira vai ser desarmada. Está entendendo por que Deus também te olha assim? Por que essa praga não morre? Faz tanta coisa que não presta, né? Vive na imundície, é aquela coisa. Parece que Deus não está nem aí. Deus está aí sim. É que Ele está só acumulando, para nesse dia aqui, ainda que Deus ame, Deus quer salvar. E como que Deus quer salvar?
revelando-se todos os dias, assim como assim nessa manhã, falando comigo e com você. O que Deus está falando aqui não é para nos matar, é para nos alertar, abrir os olhos, está nos exortando. Você que está dormindo espiritualmente, está aí cocheando entre dois pensamentos, é tempo de você se apegar a Cristo. Em breve Jesus voltará, desperta. Você que está dormindo, a coisa é mais séria do que você imagina. Sinais dos tempos estão aí, princípio das dores. Em breve Jesus vem para buscar a sua noiva, e a igreja deve estar o quê? Vigilante, preparada para subir. Desperta em nome de Jesus Cristo. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E para o ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar. Para o quê? Para o... Isso me lembra chama do quê? De fogo. E isso me lembra de um estado de calamidade extrema, de um lugar de tormento. Não sei se você se lembra que existe inferno. Alguém se lembra aqui? Eu não acredito, o problema é seu. Jesus falou mais do inferno do que do céu, tá? Para o joio, inferno. O inferno está preparado, que é um lugar preparado para o diabo e os seus anjos, e para quem segue. Mas e para o trigo? O trigo também tem um destino. Então vale a pena suportar as aflições desse tempo presente, continuando sendo fiéis a Deus. Alguém se tornou ruim, você tem a essência de Cristo, não se torne maligno porque alguém é maligno. Não faça o que não presta porque alguém está dentro da igreja que não presta, que é obreiro, que é isso, aquilo outro. Faz o que não presta, não. Você tem a essência da semente. A Bíblia diz em relação a Cristo, ao qual andou fazendo o bem. Faça o bem, não se contamine. Está percebendo que o joio está fazendo de tudo para grudar você, para te arrastar para o lado dele? Desperta em nome de Jesus. Jesus diz que pelos seus frutos conhecereis as árvores. Não é por aquilo que aparentemente faz aos olhos, não. É com qual sentimento faz. Eu vejo umas coisas aí, eu só fico olhando, irmão. Eu só fico, é só o sangue de Jesus. Fazem bem, né? As pessoas fazem bem, gostam de ficar, ó. Estamos aqui fazendo bem. Estamos aqui fazendo bem. Olha a cesta básica para o fulano. Olha a cesta básica para não sei quem. Olha não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí fazem. Aí vai chegando esta época de campanha, fica meio esquisito, né? De repente, o que está dentro é revelado. Eu quero assumir uma posição lá para ajudar, mas nunca ajudou. Você vê que a ajuda ali era com segundas intenções. Enquanto tem gente boa de verdade, que estão aí, gente boa, existe o trigo que está disfarçadinho, porque ele faz, mas a intenção não é ajudar. Ele quer se promover futuramente. Abre os olhos. Abre os olhos. Eu fico olhando, tem um monte que eu fico olhando. Rapaz, miserável. Eu pensei que era coisa boa nada. Faz para, já pensando o quê? Eu vou pegar todos eles depois. Eu estou fazendo tanto bem que eles vão me seguir. Jesus diz: o que a tua mão direita fizer, esconde ela. Quer receber a honra dos homens aqui? Perdeu a honra dos céus. Você viu esses troféus que está tendo por aí? Troféu não sei o que, troféu. Isso aí, irmão, sai fora. Tem nada de Deus não. Promovendo o homem ao egoísmo. Eu sou melhor que você, tá vendo? A minha canção é melhor que a sua. A minha voz é melhor. Isso não tem nada de Deus, irmão. Pronto, falei e acabou. É isso mesmo. Troféu, o melhor do ano pro destaque. Mas a Bíblia diz: dai honra a quem tem. Mas é honrar assim? Gerando orgulho? É isso que a Bíblia diz? Honrar em relação a respeitar, rapaz. A respeitarmos mutuamente uns aos outros, considerando uns aos outros em Cristo. Mas agora você vê aí as palhaçadas. Então abre os seus olhos, nem tudo que reluz é ouro. Agora, pelos seus frutos o conhecereis. Quando é de Deus, faz para promover a glória de Deus.
mas a fim de que o nome de Jesus seja glorificado. Eu repreendo, irmãos, a gente está colhendo testemunhos, você está percebendo? Muitas vezes pela emoção, o Senhor falou, parou aí, vem aqui. Primeira coisa que você vai falar: Jesus me curou. Eu fui apenas um instrumento, mais nada. Quem tem que aparecer é Cristo. É Jesus Cristo e mais ninguém. É Ele quem cura, é Ele quem liberta, é Ele quem deu a sua vida na cruz. É Jesus Cristo. Primeira coisa, eu percebo, eu começo a falar. Então, opa, parou, corta. Fala aí: Jesus me curou. Através da sua vida, através do irmão, através da oração da igreja, Jesus me... Glória a Deus, glória a Jesus, louvado seja o teu nome, Jesus. Não quero ninguém correndo atrás de mim, não, porque se correr vai levar. Já tem essa. Se inventar com essas coisinhas que eu vejo por aí, que os caras adoram, né? Os ídolos. Eu não. Vai correr atrás de Cristo. Respeitar sim, sempre. Honrar sim, nesse sentido de respeito, mas ovacionar só Jesus Cristo, adorar só Jesus Cristo, glorificar só Jesus Cristo e mais ninguém. Curva a sua cabeça agora, feche os olhos. E fale com Deus agora. Feche os olhos. Feche os olhos e fale com Deus agora. Faça um autoexame. Quem é você? Como tem sido a sua vida? Será que vale a pena continuar se enganando? Será que vale a pena continuar cocheando entre dois pensamentos, sendo que Deus te conhece? Será que vale a pena viver uma vida dúbia? Está te chamando para a verdade, para o conserto. Aleluia. Em nome de Jesus, igreja, abre o teu coração. Fala com Ele agora. Tem que se arrepender, faça como eu, se arrependa. Nós precisamos nos arrepender. Confesse agora os seus pecados e peça para Deus te perdoar. Peça para Jesus implantar o coração dele no teu coração, removendo esse coração de carne, para que Ele te dê um coração espiritual. Em nome de Jesus, desperta. Você que não entregou sua vida para Jesus, esse é o momento. Entrega a tua vida para Jesus. Nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos por mais uma manhã em tua presença, por esta palavra que uma vez mais veio nos confrontar, e eu te agradeço por isso, porque essa palavra é que nos tira da zona de conforto, meu Pai, e nos faz crescer espiritualmente. Então, em nome do Senhor Jesus, tem misericórdia de nós, meu Pai. Liberta-nos de nós mesmos. Liberta-nos do engano, do erro. Tudo aquilo que está em oculto aos nossos olhos, meu Deus, faça-nos enxergar. Mostra para nós aquilo que tem o poder de influência nas nossas vidas, sobre as nossas vidas. Mostra-nos, Deus, aquilo que tem o poder de nos afastar da tua presença, e nos dê força para que nós possamos sair dessa e viver uma vida frutífera para a glória do teu nome, Pai. Perdoa este irmão, esta irmã, este homem, esta mulher, que confessa diante de ti agora os seus pecados, que entregam suas vidas ao Senhor Jesus e que decidem a partir de hoje, viverem única e exclusivamente para viver segundo a tua vontade. É o que nós pedimos, Pai, e agradecemos em nome de Jesus. E você que crê, diga amém, diga graças a Deus e aplauda o nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Coloquem-se de pé, igreja. E nós vamos para casa abençoados em nome de Jesus. Amém? Eu peço que os irmãos orem por nós, para que Deus nos dê inspiração, coragem e ousadia,
para, querendo Deus, logo mais às 19 horas, na cidade de Araçoiaba, em nossa sede, nós possamos ali proclamar o Evangelho de Jesus Cristo, amém? Com a mesma ousadia, com a mesma determinação, sem se vender a ninguém, a nada, mas por amor a Cristo e às almas. Então que às 19 horas que você estiver em casa, a partir das 8h15, 8h10 que eu assumo, 8 horas que eu assumo lá o microfone, interceda pela gente lá em nome de Jesus. Acompanhe através do Facebook, Adalto Machado, da Igreja Evangélica Semeai, e ore por nós, para que Deus nos use, para que as pessoas sejam alcançadas lá, para a glória de Deus, porque esse é o nosso propósito, semear a preciosa semente para gerarmos filhos do reino, para a glória de Deus, amém? Se Jesus não voltar até quarta-feira, nós temos aí a quarta-feira da resposta de Deus, e você é o nosso convidado todo especial para estarem conosco. Quem vai sair daqui abençoadíssimo agora? Levante as duas mãos para o alto. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, meu Deus, por tuas grandezas, por tuas misericórdias. Te agradecemos pelo agir do Senhor entre nós, pela manifestação da tua graça, revelando-nos uma vez mais a tua palavra, que nos trouxe edificação. Pai, eu peço que, assim como o Senhor nos trouxe, despeça-nos para os nossos lares agora, em paz e em segurança, na tua presença. Conserva-nos no centro da tua vontade. Não nos deixe, ó Deus, cair em tentação, mas continue livrando-nos de todo mal e de toda aparência do mal. Conceda-nos uma semana de vitória, uma semana acumulada com as mais ricas bênçãos do Senhor, de portas abertas, de novas oportunidades, de muita prosperidade, em todos os sentidos da vida da tua igreja, pois sob os teus cuidados eu entrego as nossas vidas hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a doce comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com toda a igreja hoje e sempre. E os que creem digam amém. Deus abençoe a igreja na fé. Vamos lá, amo vocês, vamos lá.